A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa amanhã a julgar a denúncia do Procurador-Geral da República contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e mais 7 réus sobre um suposto plano de golpe de Estado ainda em 2022. O chamado Núcleo 1 é o núcleo mais importante. Além de Jair Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Mauro Cid, o deputado federal Alexandre Ramagem e também o general Walter Braga Neto, que foi o candidato a vice do ex-presidente da República. Vamos entender então como vai funcionar este julgamento aqui na capital federal. O julgamento inicia amanhã no Supremo Tribunal Federal e a gente vê então aqui uma imagem para a gente acompanhar justamente como isso deverá acontecer. Os réus são acusados de uma tentativa de abolição de Estado democrático de direito e a gente vê então o seguinte: o julgamento inicia às 9 horas da manhã. Alexandre de Moraes, ele lê o relatório e aí logo na sequência vem o voto dos outros ministros. Só para a gente acompanhar então a imagem que aparece na sua tela, o início da sessão às 9 horas da manhã. O ministro Alexandre de Moraes leu o relatório com o histórico do caso. Logo na sequência vem a fala do Procurador-Geral da República. Ele vai receber cerca de 1 hora para fazer uma defesa da condenação e logo na sequência os advogados vão receber 1 hora para realizarem a defesa dos réus, ou seja, dos seus clientes no Supremo Tribunal Federal. Conversava agora há pouco com alguns auxiliares do ex-presidente da República e a informação é o seguinte, que algo inédito vai acontecer. Os 2 advogados do ex-presidente estarão lá. Eles vão se dividir, cada um vão dar um foco numa parte deste caso. No caso do julgamento, um vai dar um foco sobre os vícios de todo esse material, relembrando que não tiveram acesso a alguns documentos da investigação e como esse rito aconteceu, e o outro vai dar um foco diretamente no caso específico onde acontece esta acusação. Eu conversei agora também com auxiliares do advogado do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O que eu vi que ainda é incerto, há uma indefinição se Anderson Torres vai acompanhar o julgamento no STF ou não. O ex-presidente recebeu ali uma orientação também de não acompanhar no STF, mas não tem uma opinião formada se ele vai ou não. O ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, esse já confirmou também que não vai. De acordo com alguns auxiliares dos advogados do ex-ajudante de ordens, não resolveria em nada, não ajudaria em nada ele estar lá no STF. Então ele vai ficar aqui na sua residência, fica na região da esplanada dos ministérios, no setor de residência de militares, setor urbano aqui da capital federal. Então até agora não tem nenhuma confirmação se os outros generais vão estar no STF ou se de fato somente os advogados. Hoje, o que deve acontecer? Os advogados vão rever todo esse material, toda esta defesa que será feita já amanhã, iniciando às 9 horas da manhã no Supremo Tribunal Federal, com ainda uma incerteza sobre se haverá uma divergência de votos entre os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vamos então iniciar a nossa rodada de análise aqui na Jovem Pan em tempo real. João Belucci, que esteve junto comigo neste final de semana de plantão. Seguimos juntos aqui nesta segunda-feira, João. E o que a gente já comentava no final de semana é sobre o recurso. O julgamento, ele vai acontecer já no Supremo Tribunal Federal. Isso fica claro que esgota uma chance de recurso, de uma defesa do ex-presidente quando o julgamento já é na Suprema Corte, acima do STF, não existe nenhum outro recurso, ou seja, numa eventual condenação, esse será o resultado a ser aceitado, né? Boa tarde, Bruno, Márcia, o David, toda a equipe, toda a audiência do Tempo Real. Com certeza, você tocou no ponto principal, Bruno. Porque você tem essa questão que muita gente compara com a Operação Lava Jato, quando é muito diferente na medida em que a Operação Lava Jato foi na primeira instância, segunda, terceira e depois até o Supremo. E agora é um julgamento turmal, né, na turma ali
Supremo Tribunal Federal, e em tese se poderia um recurso para o Pleno. E aí muitos que defendem o trâmite do processo lá no Supremo Tribunal Federal falam que esse seria o duplo grau de jurisdição, né, que a Constituição prevê você recorrer dentro do próprio Supremo. Mas tem muitas particularidades nesse caso, não é? Até porque o Supremo Tribunal Federal, ele é em essência uma corte recursal, para a qual você recorre, ele enfrenta o mérito, né, o tema ali na petição e tem os debates, e ele não está habituado a ser um tribunal de julgamento. Talvez tenha tido ali só no mensalão, mas era um caso muito diferente na medida que era caso de corrupção e agora é o que o Supremo está chamando de tentativa de golpe de Estado. Então, assim, o cenário todo indica para uma condenação. Acho que talvez o ponto a se observar é qual vai ser a reação do Donald Trump, do Departamento de Estado norte-americano, na medida em que eles estão de olho e mencionando a todo instante a questão do que eles chamam de uma perseguição ao Jair Bolsonaro. Então, a depender do que acontecer no julgamento, pode ser que o Brasil sofra mais sanções ou mesmo até mais tarifas, Bruno e Márcia. Obrigada. Agora a gente abre a análise também aqui em tempo real para o Henrique Kriegner, nosso segundo analista também convidado. Obrigada pela participação. Boa tarde, Kriegner. Bom, a gente sabe que Luiz Fux não tem votado junto com os outros ministros ali do Supremo. Você acredita que ele pode também, nessa situação, não votar junto e, de repente, pedir vistas do processo? O que poderia aí levar mais 90 dias se arrastando ainda mais para o julgamento acontecer? Kriegner, por favor. É muito provável, Márcia. Boa tarde a você, ao Bruno, ao João e todos que nos acompanham aqui em tempo real. Realmente, o pedido de vista do ministro Fux é um pedido bastante provável e que tem sido rejeitado aí por algumas razões. A primeira delas é que quanto mais demorado for a decisão desse julgamento, o veredito final aí, mais aumenta esse clima de animosidade no Brasil. E, em segundo lugar, quanto mais perto do período eleitoral também, mais impacto essa decisão, para um lado ou para o outro, pode ter também nas eleições de 2026. O João trouxe muito bem aqui a questão do fator política externa, da questão aí do presidente Trump, que já declarou que se Bolsonaro não estiver livre para poder disputar as eleições do ano que vem, os Estados Unidos provavelmente não reconhecerão os resultados da eleição americana. A gente vai continuar falando sobre esse assunto ao longo do Em Tempo Real de hoje. Já agradeço a análise dos dois. Agora